Fala galera, mais uma vez aqui no canal e hoje eu vou trazer um tema importantíssimo que tá todo mundo com dúvida, tá todo mundo se questionando como será que a reforma tributária vai impactar o mercado imobiliário? Vitor, eu quero investir em imóveis, mas eu fiquei sabendo que vai ficar muito mais caro. E sim, vai ficar mais caro, mas calma que tem muita desinformação por aí. Tem gente falando X, tem gente falando Y, tem advogado falando Lé com Cré, a informação está um pouco difusa. E eu cheguei aqui para te trazer clareza sobre como vai funcionar a reforma tributária no tocante ao IBS e o CBS, que são os dois novos tributos que surgiram com a reforma tributária que já está valendo a partir de 2026. Claro, tem ainda alguns ajustes, algumas transições importantes e nem tudo vai estar valendo para agora, para 2026. Mas fique ligado, porque assim, te antecipo, vai aumentar a tributação. Mas tem como você dar uma fugidinha disso e eu vou tratar desse assunto lá no final. Não perca nenhum minuto desse vídeo, porque no final eu vou trazer um pouquinho dessa estratégia, como você pode legalmente driblar esse aumento de tributação. E quem sou eu para falar desse assunto? Além de investidor em imóveis de leilão, um advogado especialista em imóveis de leilão e viver há mais de 10 anos desse assunto, produzir conteúdo aqui na internet. Poucos de vocês sabem, mas eu sou pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Então eu conheço um pouquinho do tema de tributos e tributação no geral, eu posso passar uma visão bem ampla para vocês de como vai funcionar. Detalhe, tá, gente? Eu vou passar essa visão aqui para vocês, mas ainda tem coisas que estão em aberto. Por quê? Porque é uma lei recente. É uma lei que ela vai vir cheio de buracos, cheios de furos e que eventualmente instruções normativas da Receita Federal tentem preencher essas lacunas, esses buracos da lei para que a gente consiga ter uma noção do que vai acontecer de fato, tá? Agora, vamos começar pelo começo. Os imóveis vão aumentar de preço em 2026 por duas razões. Uma, reforma tributária, que eu vou falar daqui a pouco, e duas, taxa Selic. Para quem não sabe, a taxa Selic estava no patamar mais alto em 2025 da história, tá? A gente chegou a 15% ali de taxa Selic e a tendência é que em 2026 essa taxa Selic baixe. Quando você está em um momento de taxa de juros elevado, como estávamos em 2025, o mercado imobiliário ele fica um pouco menos aquecido. Por quê? Porque com os juros mais altos, a parcela fica mais alta e menos pessoas conseguem de fato comprar seus imóveis. Por exemplo, se você ganha 10 mil reais, você pode comprometer num financiamento até 3 mil reais por mês, que é a regra dos 30%. Esses 3 mil reais por mês, eles podem variar significativamente com a taxa de juros, porque se a taxa de juros for muito mais alta, você compra um imóvel muito mais barato, só que você tem uma parcela mais alta. Então, isso é ruim. Muito mais barato não, né? Você vai comprar um imóvel com preço mais baixo, não é mais barato. Mais baixo, mas a parcela vai ser mais elevada por conta da taxa de juros. E a tendência, e isso tem sido apontado em todos os cenários, previsões, todos os especialistas vêm dizendo que a taxa Selic em 2026 vai baixar. Vai baixar para quanto? Não sabemos, mas certamente vai baixar para pelo menos uns 14, 13, se tudo der certo, 12%. E com a baixa da Selic, há novamente um aumento na procura dos imóveis. Isso faz com que os imóveis subam de preço. Conceito básico de economia, tá? Lei da oferta e da demanda. Quanto mais você tem muita oferta e pouca demanda, o preço cai. Se você tem muita demanda e pouca oferta, o preço sobe. É básico. Então, se você diminuir a taxa de juros, evidentemente isso aquece o mercado imobiliário, porque a pessoa vai ter mais espaço. Ao invés dos 3 mil reais, ela vai conseguir por 3 mil reais por mês ter um imóvel muito mais caro para comprar. Vai comprar um imóvel muito maior, eventualmente, só por esse diferencial nos juros. Mas, uma vez que a taxa Selic comece a cair, você vai ter um aumento do valor de venda dos imóveis. Isso é natural, isso sempre aconteceu no Brasil, isso acontece em qualquer lugar do planeta Terra, porque é assim que funciona a economia. Eu sei que existem pessoas que são negacionistas de princípios econômicos, mas eu não sou. É muito básico. Maior oferta, menor preço. Menor oferta, maior demanda, maior preço. É assim que funciona
E é assim que vai funcionar em 2026. Então fique muito atento, porque o preço dos imóveis vai sim subir em 2026 e você tem que se atentar a isso para que você possa fazer tanto bons negócios como vender eventualmente seu imóvel por um preço mais alto em decorrência da diminuição da taxa de juros. E o segundo elemento, que é justamente esse que vocês querem que eu trate aqui nesse vídeo, é a reforma tributária. A reforma tributária, ela veio, para quem não se recorda, o governo veio com uma conversa meio assim, ó. A gente vai simplificar, a gente não vai aumentar a tributação, a gente só vai simplificar. Porque, para quem não sabe, o Brasil é um país com um arcabouço tributário extremamente complexo. Se você pega as empresas Big Four, né, que são as grandes empresas de auditoria do mundo, há estatísticas de que o Brasil está no top 3 países com a carga tributária mais complexa, com a malha de legislação tributária mais complexa do planeta. E aí o que acontece? O governo veio com uma, não só o governo, né, mas o poder legislativo também, eu não vou fazer meia culpa para ninguém aqui não, mas veio falar assim, não, ó, a gente vai simplificar. Por quê? Quais eram os tributos que nós tínhamos? Imposto de renda, tanto pessoa física quanto jurídica, CSLL, PIS, COFINS, ISS, ICMS, tá? Basicamente, tem mais outros, mas basicamente esses. O que acontece? Eles falaram assim, olha, a gente vai simplificar PIS, COFINS, ICMS e ISS, ou seja, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Imposto sobre Serviços de qualquer natureza e as contribuições do PIS, COFINS. Eles unificaram basicamente isso aqui, ao invés de serem 4 tributos diferentes, viraram 2, o IBS e o CBS. E aí o que acontece? O governo prometeu que ia facilitar, porque ao invés de recolher 4, ter 4 obrigações acessórias, 4 impostos para apurar, você vai ter apenas 2. Só que na prática, galera, haverá sim, um aumento de custo tributário. E não é pouco não, tá? Vai dobrar o custo tributário para todo mundo aqui. Para mim, para você, para todos aqui. Então, não caia nessa conversa de que o governo só facilitou sua vida. Na verdade, ele colocou a mão no teu bolso. E aqui eu vou te explicar como é que isso funciona, tá? Mas antes de te mostrar como é que funciona e como é que vai funcionar a reforma tributária, é importante trazer um ponto. Eu tinha falado dos negacionistas econômicos, agora eu vou falar dos negacionistas tributários aqui. Galera, se o governo aumenta o imposto, o empresário aumenta o valor de venda, porque ele não diminui margem, ele vai repassar para quem? Para você, comprador do bem. Eu, por exemplo, em todos os meus negócios, a gente teve um aumento da carga tributária. Eu aumentei o valor dos nossos serviços, em todas as pontas. Por quê? Porque eu não vou arcar com esse prejuízo. Eu não vou diminuir minha margem. Mas aí o contribuinte, aliás, o comprador, ele acaba virando o verdadeiro contribuinte. Você paga aumento da carga tributária. Eu só recolho. Essa é a diferença. É assim que os empresários pensam. Então, no final do dia, o aumento da carga tributária, ela não veio para prejudicar. Ela prejudica, evidentemente, o empresário, mas ela prejudica principalmente você, comprador. Porque haverá um aumento significativo nos preços dos imóveis, nos preços dos serviços, nos preços dos produtos, porque esse custo tributário não vai ficar na mão do empresário. Ele vai preservar a margem dele e vai aumentar o valor do produto, fazendo com que, na prática, você que pague por todo esse aumento da tributação. E é isso que os negacionistas tributários falam. Não, vão aumentar porque o empresário vai pagar mais imposto. Nos seus sonhos. Nos seus sonhos. Na prática não é assim que funciona e nunca funcionou dessa forma. Tudo sempre foi calculado da forma muito adequada. Então, o que vai acontecer? Haverá um repasse desse aumento da carga tributária decorrente da reforma tributária no preço dos imóveis. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. E por essa razão, além da... Na verdade, não só por essa razão, mas por algumas razões. Por exemplo, a diminuição da taxa Selic, o aumento da tributação e o aumento do custo de construção. Galera, você acha que o imóvel vai ficar mais barato ou mais caro? Ao longo do tempo, o imóvel vai ficar cada vez mais caro. Então, se você não tem o seu, compre o seu o quanto antes. Porque vai ficar caro, porque custo de mão de obra está caríssimo e a mão de obra está escassa. O custo para construir um imóvel está absurdamente caro, porque teve um aumento significativo nas matérias-primas. Teremos um aumento na tributação e uma diminuição da taxa Selic. Então, se você não comprou o seu imóvel ainda, esse é o momento para você comprar, porque daqui em diante vai acontecer igual acontece lá, Estados Unidos, não os Estados Unidos no geral, mas né, Nova York, em Berlim, em Lisboa, na Espanha no geral. O que vai acontecer?
cada vez mais as pessoas não vão conseguir comprar seus imóveis porque os preços vão estar mais elevados. E quem tem imóveis no final vai dominar aquele mercado e poder cobrar o quanto quiser de aluguel. Então fica atento, porque isso pode mudar o jogo. Mas vamos falar agora de fato sobre reforma tributária e eu vou ler aqui para vocês, senhores, juntos, como é que vai funcionar. Porque tem muita gente que fala o que vem da cabeça. Eu vou ler o que está escrito na lei com vocês, tá? Peguei aqui a lei do IBS e da CBS, fui no capítulo 5, que fala dos bens imóveis, e o artigo 251, ele começa a tratar do assunto. Vamos ler juntos aqui, ó. As operações com bens imóveis realizadas por contribuintes que apurarem o IBS e a CBS no regime regular ficarão sujeitas ao regime específico previsto nesse capítulo. Ou seja, aqui no parágrafo 1º, as pessoas físicas que comprarem imóveis, realizarem operações de imóveis, serão consideradas contribuintes do IBS e da CBS em 2 casos. Primeiro caso, vamos falar de locação aqui, tá? Você vai ser contribuinte do IBS e da CBS quando você tiver imóveis para alugar e que você cumpra essas 2 alíneas que estão aqui embaixo. Para quem não sabe, a linha é esse A e B aqui, ó. Você vai pagar IBS e CBS na locação, cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel, desde que no ano calendário anterior a receita total dessas operações exceda R$240 mil. Ou seja, se em 2026 você receber R$240 mil de aluguel, em 2027 você se tornará contribuinte do IBS e da CBS. E tudo que você receber de aluguéis em 2027, mesmo que não bata os 240 mil, pode ser menos, será tributado porque você já foi enquadrado na CBS. E eventualmente, se você receber menos de 240 mil em 2027, você se desclassifica para 2028, mas vai pagar em 2027, tá? Mas tem um detalhe, você tem que receber os 240 mil no ano calendário anterior, ou seja, no ano passado, e aí tem o grande detalhe, letra E, ou seja, é cumulativo. Você tem que receber 240 mil e esses 240 mil, eles têm que advir de 3 imóveis diferentes, 3 imóveis distintos, tá? E aqui é importante deixar claro, tá? Tem um parágrafo aqui nesse dispositivo, nessa seção, que fala que a Receita Federal ainda vai definir o que são imóveis distintos. Honestamente, se alguém precisa definir o que é um imóvel distinto, quer dizer que ele vai dar um jeito de colocar a mão no teu bolso. Então fica atento, tá? Eu fico pensando, imóveis distintos, aqueles que não são separados por matrícula individualizada, por exemplo, se você tem várias kitnets, tributa como um imóvel só ou como 20? Aí que tá a grande questão e a gente precisa dessa instrução normativa para ela trazer mais clareza para nós. Então, na prática, pessoal, vai pagar o IBS e o CBS se você receber mais de 240 mil em aluguéis no ano anterior e esses 240 mil advenham e esses 240 mil venham de 3 imóveis diferentes. Tudo bem? Só quero deixar um detalhe aqui, tá? Qual que será o imposto sobre os aluguéis? Quais serão os impostos de IBS e CBS? Quanto que isso vai me morder? Galera, é importante destacar aqui que a gente ainda não tem clareza sobre qual vai ser o valor, qual vai ser a alíquota. Por quê? Porque o governo não definiu isso propositalmente. Vamos combinar, né? A reforma tributária foi aprovada em 2025, 2026 é ano eleitoral. Ninguém quer passar uma alíquota muito alta no ano eleitoral, então eles vão esperar as eleições para ir definir a alíquota. Ou seja, mais uma vez, eles vão colocar a mão no nosso bolso. Mas a estimativa é que essa IBS e essa CBS, você tem uma alíquota de 27%. Fora imposto de renda, tá? Imposto de renda tá fora disso. Você ainda tem que pagar imposto de renda. 27%. Entretanto, contudo, todavia, na própria lei aqui, tem um disclaimer falando que existe um fator de redução. Quando você aluga os imóveis, há uma redução de 70% na alíquota, o que daria na prática aqui entre 7% a 8%. Então o que vai acontecer? Você que aluga imóveis e se enquadra tanto nessa questão dos 240 mil quanto nos 3 imóveis distintos, você vai pagar
aproximadamente 7 e 8% de IBS e CBS, mais o valor DIR, que aí pode ser tanto na pessoa física ou na jurídica. Vai variar a alíquota. Normalmente, locação sai mais barato na pessoa jurídica do que na pessoa física. Então, assim, no final do dia, vai aumentar e vai aumentar legal. Aqui tem um outro ponto. Falei da locação para vocês, agora eu tenho que falar da venda. Vamos falar da venda. Será contribuinte do IBS e do CBS aquele que, né, de fato, fizer a alienação, cessão, desde que sejam 3 imóveis distintos no calendário anterior. Ou seja, comprei um imóvel, comprei 2 imóveis, comprei 3 imóveis e vendi esses 3 imóveis dentro do ano, dentro desse ano aqui, eu me torno contribuinte do IBS e do CBS a partir do 4º imóvel que eu fizer essa operação. Isso aqui faz muita diferença, porque se você estiver começando nos leilões, se você estiver começando no house flipping, se você estiver começando na compra e venda de imóveis, e você fizer 3 ou menos operações por ano, você não vai pagar imposto de IBS e CBS, vai pagar só o ganho de capital do imposto de renda. Agora, se você compra mais de 3 e vende mais de 3 imóveis dentro de um ano, você vai sim ter que pagar o IBS e o CBS. E qual vai ser a alíquota, tá? Não está definida, como eu trouxe para vocês. Como no caso da locação, aqui também não há uma definição. Estima-se 27%. Só que aqui, diferentemente da locação, nós temos um fator de redução diferente. Na locação, o fator de redução é de 70%, aqui na venda é de 50%. Então, na prática, você vai pagar de IBS e CBS de 13% a 14%, tá? Mais o imposto de renda, que eventualmente é o ganho de capital de 15% se for na pessoa física. Então, fiquem atentos, porque houve sim um aumento da carga tributária, mas você tem que entender, na locação, se são mais de 3 imóveis e passa de 240 mil, detalhe, 240 mil ano, tá? E na compra e venda, se você comprar e revender mais de 3 imóveis no ano, você se torna contribuinte da IBS e do CBS. Tanto faz se você é pessoa física, tá? Não faz diferença. Você vai ser equiparado à pessoa jurídica e vai ser tributado nesses termos que eu estou trazendo para você. Agora, eu falei de locação, eu falei de compra e venda de imóveis e agora eu vou falar de construção. E para construção o bicho pegou, tá? O bicho pegou, na minha opinião, porque a reforma tributária ela foi muito mais incisiva, problemática na construção de imóveis para venda. O que a lei definiu aqui, ó? Dá uma olhada aqui comigo, ó. A alienação ou cessão de direitos no ano calendário anterior de mais de um bem imóvel construído pelo próprio alienante nos 5 anos anteriores à data da alienação estará sujeita a recolhimento do IBS e da CBS. Ou seja, se você construiu um imóvel nesse ano, vendeu, pode ser no ano que vem, o segundo que você for construir, você vai pagar IBS e CBS. E detalhe, tá? 5 anos. Tu construiu esse imóvel, revendeu ano que vem, mesmo que você construa apenas um no outro ano, o outro ano você vai ter que pagar IBS. Por quê? Ele determina que são 5 anos anteriores à data da alienação. Então, não tem muito como fugir aqui. Na minha opinião, a reforma tributária foi muito severa com quem constrói para vender, principalmente quem constrói para vender na pessoa física, se valendo de financiamento como alavancagem. Galera, vai pagar mais imposto sim, vai doer mais na alma sim, e vai sair mais caro. Contudo, entretanto, todavia, a gente tem uma outra alternativa. A outra alternativa, e eu ainda vou falar como é que você pode eventualmente dar uma fugidinha dessa tributação, é a pessoa jurídica. Se você usar uma pessoa jurídica para comprar, para alocar, para construir imóvel, você não vai deixar de pagar o IBS e CBS, mas você vai se classificar em uma outra tributação que eventualmente pode ser vantajosa. Hoje, se você compra e vende um imóvel na pessoa jurídica, você paga 6,73 de imposto, tá? Sobre o valor da venda. Não é sobre lucro, é sobre o valor da venda.
que depois da reforma tributária é muito provável que seja de 12 a 13% sobre o valor da venda. Então vai ter um aumento significativo de custo aqui tributário também, mas você vai ter que saber fazer a conta. Quando que vale a pena vender na PF e quando vale a pena vender na PJ? Porque você tem essa equiparação já trazida pela lei em decorrência dos 3 imóveis. Então se você roda muitas operações, você vai ter que ir invariavelmente para PJ. Se você roda poucas operações por ano, você ainda pode usar na PF e ainda dá para dar uma fugidinha do IBS e da CBS. Agora, eu quero trazer algumas provocações. Ficou mais complicado? Ficou. Ficou mais difícil, ficou mais complicado, tem mais normas, tem mais regras, ficou mais chato. Mas o mercado se regula. Quando há um aumento da tributação, há um repasse no preço. Então a sua margem ela não necessariamente será prejudicada. Sua margem será mantida. Talvez no primeiro momento não, mas depois será mantida sim. Porque as pessoas ainda precisam comprar imóveis. E o Brasil tem um déficit habitacional absurdamente alto. Então, embora tenha complicado, eu acho que é benéfico para quem sabe jogar o jogo. Se você é empreendedor, empresário, investidor do mercado imobiliário, sabendo jogar as regras do jogo, você consegue fazer a mesma quantidade de dinheiro que você estava fazendo nos anos anteriores, ainda que com essa regra. Basta só você saber onde aplicar as isenções, onde usar tal estratégia, onde eventualmente repassar no preço e aí colocar dinheiro no seu bolso. Tem um terrorismo gigantesco acerca desse tema da reforma tributária que eu não concordo, que é, vai acabar, não vai funcionar mais, vai deixar de dar lucro, não vale mais a pena. Eu discordo, não vai valer a pena para quem não sabe o que está fazendo. Para quem sabe o que está fazendo, estuda e se profissionaliza, a coisa vai continuar ser até melhor, tá? Parando para olhar aqui, nos leilões é capaz que fique melhor, porque vai diminuir a concorrência, porque as pessoas vão achar. Eu aposto que você que está assistindo aqui, você achava que ia ficar impossível. E que depois desse vídeo você viu, cara, na verdade, há um repasse no preço, o mercado se ajusta e na prática a minha margem não diminui necessariamente muito. Esse não é o senso comum, né? O senso comum é de que ficou caríssimo e não vale mais a pena, porque a tributação está mais alta. E na minha opinião, esse é o melhor momento para você entrar no mercado, porque quando há uma fama de que o mercado está ruim, aquelas pessoas são mais aventureiras, elas desaparecem. Fica só aqueles que de fato querem lucrar, querem ter conhecimento, querem se desenvolver na área, tá? E aí, como prometido, como é que você consegue dar uma driblada nesse aumento de tributação, tá? Existem várias formas, mas eu, de novo, só quero trazer aqui que eu sou advogado especialista em direito tributário. Eu vou passar aqui para vocês o que vai acontecer na prática, mas eu não defendo que isso aconteça, porque eu acho isso, por mais que pagar imposto seja ruim, eu acho isso aqui errado, tá? Mas vai acontecer na prática. Na prática vai acontecer o quê? Vitor, casado com Isabela em separação universal de bens, eu compro e vendo 3 imóveis no meu CPF, ela compra e vende 3 no CPF dela, ninguém paga IBS. Mas na prática o dinheiro é da família. Então você na verdade rodou 6 operações, mas o dinheiro é meio que da família. Vocês têm uma conta conjunta, por exemplo. Entende? Então, tem como você dar uma driblada nesse tipo de informação? Claro, ainda vai vir a instrução normativa para saber se a gente vai conseguir fazer esses cambalachos. Eu, Vitor, pessoalmente, não vou fazer esses cambalachos, tá? Eu acho isso moralmente errado, não vou fazer. Mas já digo aqui para vocês, muita gente vai fazer e não julgo, tá tudo bem se você fizer, tá? E aí, eu quero que você me diga, esse vídeo te trouxe esclarecimento sobre a reforma tributária? Te ajudou de alguma forma? Se sim, deixa o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ó, aqui fica o meu compromisso. Se alguma parte desse vídeo ficou confusa, porque várias coisas da reforma tributária ainda não estão claras, manda sua pergunta aqui embaixo que eu mesmo vou te responder. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo episódio.